Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui mais um vídeo no canal, começando esse pós-jogo de Fluminense 1, Vasco também 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Cheguei agora em casa, já é praticamente 1h da manhã, o jogo terminou ali por volta das 11, né? Mas como o Vasco nesse jogo era visitante, tem todo aquele protocolo, né, de torcida visitante, que tem que esperar todo o estádio esvaziar. Enfim, você fica mofando ali maior tempão, né, antes da polícia liberar para você ir embora. Então, quando a polícia liberou a gente do estádio, já era meia-noite alguma coisinha. Enfim, é o protocolo normal, né, que acontece sempre quando você está como visitante no estádio. E hoje o Vasco era o visitante, né, a torcida do Vasco era a torcida visitante no jogo de hoje. Vamos lá, vamos comentar essa partida. Primeiro, já vou aqui parabenizar a torcida do Vasco, que esgotou os ingressos ali destinados, né, ao seu lado, destinados à torcida do Vasco. Um clássico hoje que poderia ter sido com 60 mil no Maracanã, 65 mil, 50 mil, mas como o Fluminense utilizou desse artifício, né, de eu sou o mandante, então só a torcida visitante vai ter só 10%, etc e tal, não conseguiram colocar nem 40 mil no Maracanã, né? É impressionante também a torcida do Fluminense, assim, em relação a isso. Eu não sei se é falta de contingente mesmo, falta de número, né? Porque os caras estão vivendo aí, talvez, o melhor momento dos últimos 10 anos aí da história do Fluminense, e mesmo assim não conseguem lotar um clássico onde eles eram favoritos, né? Hoje era para a torcida do Fluminense ter abarrotado o estádio ali, mas não conseguiram fazer isso. Enfim, vamos falar dessa partida. Eu acho que o Vasco deixou bastante a desejar, né, no jogo de hoje. Foi uma atuação bem abaixo. Não acho que o resultado tenha sido ruim. Empatar hoje com o Fluminense, que vem jogando talvez o melhor futebol, né, do Brasil, vem fazendo boas atuações. Então, empatar com o Fluminense é um pontinho importante, mas a forma como foi me incomodou bastante. Eu não sei se incomodou você também, mas a gente vai conversar durante o vídeo sobre isso aqui. Se você não viu os gols da partida ainda, o gol do Vasco foi marcado pelo Pedro Raul, o gol do Fluminense foi marcado pelo Lima. Você pode acompanhar no OneFootball, que já tem lá os melhores momentos e os gols da partida em alta definição. Tem um QR Code aparecendo aí na sua tela e tem também aqui na descrição desse vídeo o link do OneFootball. Você pode baixar gratuitamente, né, o aplicativo e assistir lá os melhores momentos, ver as boas defesas que o Léo Jardim fez, ver o gol do Pedro Raul. Enfim, tem tudo lá no OneFootball completamente de graça. Bom, vamos lá. O Vasco abre 1-0 com 1 minuto de jogo, né? Primeira bola do jogo praticamente, o Vasco faz 1-0 no Fluminense, que foi uma falha ali do goleiro Fábio, né? Ele vai sair jogando, acaba dando a bola ali no pé do jogador do Vasco, e aí, se eu não me engano, foi o Alex Teixeira, né? A bola do André para o Alex Teixeira, e o Alex Teixeira toca ali para o Pedro Raul. Eu ainda não vi, né, os lances e tal, do jeito que eu cheguei do estádio, já vim direto gravar. Mas pelo que eu vi da arquibancada, e como o lance foi no gol de lá, né? Eu estava atrás do gol que o Léo Jardim estava, então foi lá do outro lado do lance. Pareceu que foi o Andrei que pega a bola, toca para o Alex Teixeira rola para o Pedro Raul, e o Pedro Raul, sem goleiro, faz o gol do Vasco, com 1 minuto de jogo, né? E aí, lembrou o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Vasco sai na frente logo no início, lembrou o jogo contra o Palmeiras, que o Vasco também saiu na frente ali logo no início, e, enfim, deu aquela esperança, né, de que hoje talvez, né, o Vasco daqui a pouco acha mais um golzinho aí e consegue segurar essa vantagem. Mas não foi isso que a gente viu, né? O que a gente viu durante 90 minutos, né? O Vasco faz o gol no primeiro minuto. Aí 90 minutos, mais 8 de acréscimo no primeiro tempo, 98. Mais 5 de acréscimos no segundo tempo, 103. O que a gente viu aí em 103 minutos de futebol foi o Fluminense em cima do Vasco e o Vasco sem ver a cor da bola. E isso me incomodou demais. Essa postura do Vasco hoje contra o Fluminense me incomodou demais. E assim, mais uma vez eu digo aqui, eu tenho ciência que o Fluminense hoje tem um baita time, que o Fluminense vem fazendo as melhores atuações do futebol brasileiro, mas não pode o Vasco atuar da forma que foi hoje contra o Fluminense. O Vasco praticamente se acovardou durante toda a partida e isso me incomodou demais. O Vasco não deu, depois do gol com o primeiro minuto, o Vasco praticamente não chutou no gol. O Fábio foi um telespectador da partida, um espectador ali
de dentro do campo, não teve que trabalhar mais. Foram ali 103 minutos de massacre do Fluminense em cima do Vasco. E o Vasco só não perde o jogo hoje por conta do Léo Jardim, que fez uma boa partida. E aqui a gente tem que parabenizar e até dar o braço a torcer, né? Porque o Léo Jardim era um cara muito criticado pela torcida do Vasco e vem nos últimos jogos aí conquistando a confiança do torcedor. Desde o início do Campeonato Brasileiro vem fazendo boas atuações e hoje mais uma vez fez uma boa atuação. E se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria perdido o jogo de hoje. Então esse pontinho de hoje é na conta do Léo Jardim, na conta da boa atuação dele. A zaga do Vasco hoje também foi bem, conseguiu ali segurar, né, de certa forma, o Fluminense, que foi, cara, foram mais de 100 minutos ali de pressão, de sufoco, pressão, 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 e a zaga só foi furada uma vez, né? Então, uma boa partida do Léo, uma boa partida também do Robson. O Robson, que é um zagueiro que foi muito criticado aí quando foi contratado, mas as últimas atuações do Robson têm mostrado por que ele ganhou a vaga de titular. Acho que ele vem fazendo boas partidas. Mas volto a repetir aqui, eu acho que não pode o Vasco se comportar dessa maneira, eu vou até usar uma palavra um pouco mais forte aqui, mas o Vasco não pode atuar de uma maneira tão covarde como foi hoje contra o Fluminense. O Vasco só não perdeu o jogo hoje porque o Léo Jardim estava numa noite iluminada e conseguiu ali evitar uma derrota. Mas eu fiquei, de verdade, fiquei chateado vendo o Vasco atuar dessa forma, sendo massacrado ali pelo Fluminense por mais de 100 minutos. Não pode, não pode. Eu acho que o Barbieri hoje errou demais. Acho que ele errou praticamente tudo nas substituições. Não entendi quando ele tira o Pedro Raul e bota o Aguinaldo. Sinceramente, o Aguinaldo acho que é um jogador que daqui a um tempo talvez seja importante, evolua, mas hoje é um cara que não está pronto ainda, né, para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Não entendi a saída do Gabriel Peck, que hoje é o melhor jogador do Vasco, é o jogador mais importante do Vasco hoje, ao lado do Léo Jardim, o Gabriel Peck, é o desafogo do Vasco no ataque. E aí ele tira o Gabriel Peck e não coloca o Orediano, né? Ele coloca o Figueiredo que vem, infelizmente, acumulando partidas ruins, né? Nas últimas semanas, nos últimos jogos, e ele coloca o Figueiredo no jogo. Não entendi, o Orediano vinha pedindo passagem, o Orediano vinha entrando bem nos jogos, e aí hoje ele tira o Peck e bota o Figueiredo. De verdade, não consegui entender. E aí depois, quando ele já tinha sacado o Pedro Raul do time, ele entra com o Juan Seco, né, para jogar ali como um 9. E cara, assim, é complicado, né? Complicado, não quero aqui pegar pesado ou queimar um jogador, mas o Juan Seco, difícil, né? A relação dele com a bola ali é complicada, né? Parece que são inimigos, né? Não falam ali a mesma língua. Então, assim, de verdade não consegui hoje entender as substituições do Barbieri, acho que ele mexeu muito mal, conseguiu piorar o time do Vasco no segundo tempo, e essa postura do Vasco de se defender durante os 90 minutos, durante os 90 mais acréscimos, né? Mais de 100 minutos o Vasco só se defendendo, só se defendendo, só se defendendo, me incomodou. O Vasco hoje só fez um gol no Fluminense e conseguiu esse pontinho porque o Fábio deu uma bola de graça no pé do ataque do Vasco para o Vasco fazer esse gol. Senão o Vasco não tinha dado um chute a gol. Então, acho que essa postura do Barbieri tem que ser revista. E nesses 4 jogos, né, de Campeonato Brasileiro, o Vasco ganha do Atlético Mineiro, fazendo 2 gols em 10 minutos e depois tomando ali 90 minutos de pressão, né, que foi um sufoco danado lá em BH. Aqui no Rio de Janeiro contra a equipe do Palmeiras. O Vasco também abre 2-0. Depois foram ali uns 70, 80 minutos de pressão do Palmeiras, pressão, 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 pressão. Contra o Bahia, o Vasco não conseguiu propor jogo, não conseguiu fazer absolutamente nada. E hoje contra o Fluminense, o Vasco faz 1-0 com 1 minuto e foram ali 100 minutos de pressão, 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 pressão. Então, assim, acho que o Barbieri tá devendo, né? Acho que ele deveria ter entregado um pouco mais nesses últimos jogos, principalmente. O Fluminense jogou no meio da semana, o Vasco teve uma semana livre. O Vasco é um time que joga uma vez por semana, né? Tem toda a semana para trabalhar e o Barbieri não está conseguindo entregar nada de diferente, apresentar nada de diferente, né, nos jogos. Então isso me preocupou bastante e no mais, comemorar esse ponto aí que ficou de bom tamanho pra gente, né? E não aqui falando, nossa, que bom que empatou com o Fluminense, não, porque por dentro eu tô bolado pra cacete. A postura do Vasco hoje me deixou muito bolado. Mas, da forma que o jogo se apresentou, da forma como foi, a gente saiu no lucro demais com esse empate. Era pro Vasco ter sido derrotado hoje, porque o Vasco foi amassado, né, durante toda a partida aí pelo Fluminense. Não deu um chute a gol praticamente, se não fosse o Léo Jardim, o Vasco não teria
conseguido esse pontinho hoje. Então, uma atuação pobre, uma atuação muito abaixo das expectativas e de verdade o Vasco tem que apresentar muito mais, né? Muito mais do que isso no Campeonato Brasileiro. Agora a gente tem uma sequência aí contra Curitiba e Santos, que são duas equipes que estão mal no campeonato, né? Que estão vivendo momentos complicados. E o Vasco vai ter que se provar contra essas equipes aí, porque eu acho que se adotar essa postura contra esses dois times e atuar dessa forma, a batata do Barbieri vai começar a assar, porque eu já estou sentindo o torcedor perdendo um pouquinho da paciência. Tamo junto, vou ficando por aqui. Essa foi a minha opinião, quero a sua opinião também aqui nos comentários. Fica à vontade, saudações, até a próxima. Fui.